Olá, pessoal, bem-vindos de volta para mais uma das nossas aulas de álgebra linear aqui no meu canal de videoaulas. E nessa 12ª aula nós vamos falar exclusivamente de dependência e independência linear. Já adiantando para vocês, eu vou dividir essa aula em duas partes, porque senão ficaria um vídeo muito comprido. E nessa primeira parte eu vou tratar mais os conceitos teóricos e na segunda, exclusivamente exemplos e alguns outros resultados relacionados aos exemplos que vão ser apresentados. Então, é um assunto que eu vou dizer que a totalidade, acho que a maioria de vocês já conhecem, porque ele é visto em vetores de geometria analítica, que geralmente é matéria do primeiro ou segundo semestre de graduação, quando a gente vai tratar de dependência e independência linear de um conjunto de vetores, e aqui agora eu estou falando de vetores como segmentos orientados, como flechas, lá do conjunto V3, né, que a gente poderia ter um conjunto onde dois vetores poderiam ser LD ou LI, né, que é a abreviação para linearmente dependente, independente, como vocês já conhecem, linearmente independente, 3 vetores, 4 ou mais vetores lá em VGA, era linearmente dependente por definição, e aí a ideia é por que eles eram, na verdade, por definição. Na verdade, o que nós temos lá no curso de vetores de geometria analítica é um caso particular do que nós vamos tratar aqui no curso de álgebra linear, nessa 12ª aula, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Então, aqui, para mim, os vetores são os vetores no sentido da álgebra linear, não como segmentos orientados. Claro, como eu já falei, segmentos orientados em casos particulares o conjunto de segmentos orientados de vetores é um espaço vetorial, perfeito? Então, só que aqui nós vamos lidar com dependência linear de vetores, de funções e de matrizes, perfeito? Então, vou começar a transmitir aqui a bancada para a gente já começar a tratar esses assuntos do que seria a dependência e a independência linear. Bom, como já está aparecendo para vocês aí, né, nossa 12ª aula, estou chamando da parte 1, o que eu quero fazer aqui para que fique claro a definição é o seguinte: para começar, o que eu quero fazer eu vou pegar aqui um espaço vetorial V, não vou entrar direto na definição, vou dar pelo menos uma intuição direta já do que seria o problema. Vou pegar um espaço vetorial V e eu vou pegar S, um subconjunto de V, e aqui uma pausa, não precisa ser subespaço vetorial, é um subconjunto de N vetores, perfeito? Então eu tenho aqui N vetores do meu V, que eu estou chamando de V1, V2, V3 e Vn, e a partir deste conjunto S, a questão que eu vou me perguntar é o seguinte: eu quero agora tomar o vetor nulo do espaço como combinação linear dos vetores de S. Então, repetindo, o que eu quero? Pegar o vetor nulo do espaço V, no caso, na verdade, o vetor nulo do espaço V, que aqui no caso estou chamando de zero, mas não é o número zero. Se é o espaço de polinômios, é o polinômio identicamente nulo. Se é espaço de matriz, é a matriz com todas as entradas nulas. Ou seja, eu quero pegar o vetor nulo do espaço V e eu quero escrever ele como combinação linear dos vetores de S, assunto da aula passada. Ou seja, o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Feito isso, a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte: quais são as possíveis soluções para esses alfas? E esses alfas são números reais, tá, pessoal? Aqui, cada alfa i pertence ao conjunto dos números reais. O i variando no caso de 1 a n. E aí, o que eu quero que vocês observem é o seguinte: o alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 e alfa n igual a zero sempre vai ser solução. Porque 0 vezes V1 dá 0, 0 vezes V2 dá 0, 0 vezes V3 dá 0, 0 vezes V4 dá Vn dá 0. Na verdade, 0 vezes V1 dá o vetor nulo, né? Porque número, aqui o alfa é real. Então, o número 0 vezes qualquer vetor, 0 vezes qualquer vetor, número vezes vetor é vetor. Então, dá o vetor nulo, mais o vetor nulo, mais o vetor nulo, mais o vetor nulo, mais o vetor nulo, que dá o vetor nulo do espaço V. Lembrando que esse cara aqui é o vetor nulo do espaço V. Então, os alfas i's todos iguais a zero, sempre vai ser solução desse meu problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar. O que nós vamos nos perguntar é o seguinte: será que toda vez que eu pegar o vetor nulo como combinação linear de um conjunto finito de vetores de S, além da solução nula, que é alfa 1, alfa 2, alfa n, iguais a zero, todos iguais a zero, será que além dessa solução que sempre existe, vai existir uma com pelo menos um dos caras não nulo e que satisfaz esta combinação linear, esta igualdade? Isso é o assunto dessa primeira parte. Então, por exemplo, para vocês entenderem a ideia,
Eu peguei aqui um conjunto S particular do R3, que eu chamei esses pontos aqui, ó, 1, 2, 1, 0, 1, 2 e 1, 3 e 3. Esse é um subconjunto contido em R3. Aqui eu tenho 3 vetores de R3. E o que eu vou fazer? O assunto da aula é, eu vou tomar o vetor nulo do espaço como uma combinação linear dos vetores de S. Então, vai ser um número mais o primeiro vetor, um número mais o segundo vetor, mais um número vezes o terceiro vetor. E aí a minha pergunta está aqui, ó, em cima desse alfa, beta e gama. Pessoal, ao invés de chamar de alfa 1, alfa 2, alfa 3, eu chamei de alfa, beta e gama, tá? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa, beta, gama, enfim. Aqui o que importa é que alfa, beta e gama são soluções reais. Então, duas situações que a gente vai considerar aqui. A primeira delas é que alfa igual a beta igual a gama é zero. Isso aqui é solução. Como eu acabei de falar, isso aqui sempre vai ser solução. Independente de qual é o conjunto S, 0, 0, 0, 0, 0 vai ser solução desta combinação linear, do vetor nulo como combinação linear desses caras. Porém, para esse caso particular aqui, se a gente pegar o alfa igual a 1, beta igual a 1 e gama menos 1, também é solução. Não é difícil de enxergar essa solução, porque, ó, se a gente fizer 1 vezes 1, 2, 1, mais 1 vezes 0, 1, 2, menos uma vez, né? Vamos colocar 1 aqui, 1, 3 e 3, vai dar 0, 0, 0. Quer ver, ó? Uma vez... Ah, bom, aqui vai multiplicar por 1, né? Aqui vai multiplicar por 1 e aqui vai trocar o sinal. Então, vai ficar, ó, 1 mais 0, menos 1. Quanto deu a primeira entrada? 0. 2 mais 1, 3, menos 3, 0. 1 mais 2, menos 3, 0. Ou seja, quando eu pego aqui o 1, 1 e menos 1, que é justamente esses caras que estão aqui, ele também é solução. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Quando que determinados conjuntos S, no caso S com essa estrutura, um conjunto finito de N vetores de S, ao pegar o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S, vai ter, além da solução nula, outra solução não nula, ou se vai ter apenas a solução nula. Então, isso daqui é o que motiva a gente a chegar na primeira definição da aula de hoje, que é, dado um espaço vetorial V, e eu pego N vetores de V e monto um conjunto S. A gente fala que esse conjunto S é linearmente independente, certo? C e somente C, toda combinação linear dada dessa forma. Pego o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Admitir apenas a solução alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n igual a zero. Como eu comecei falando na aula, a solução alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n igual a zero para esta equação sempre vai existir. Sempre. Em todos os casos, 0, 0, 0, 0, 0 é solução. O que eu estou forçando é, se existir apenas essa solução, e não tiver uma, como no caso anterior, que o alfa era 1, beta era igual a 1 e o gama era igual a menos 1, a gente fala que esse conjunto ele é linearmente independente. E, contrariando essa definição, quando que um conjunto vai ser, então, linearmente dependente? É quando ele não é independente, ou seja, é possível encontrar alfas is diferentes de zero que satisfaz a igualdade acima. Ou seja, além da solução 0, 0, 0, 0 que existe, vai existir outras soluções não nulas, encontrar alfaís não nulos, sem que sejam todos nulos, ou seja, encontrar alfaís não nulos que satisfaçam essa igualdade acima. Portanto, nesse exemplo, assim, esse exemplo que eu acabei de passar para vocês, voltando aqui, ó, esse meu conjunto S aqui, ele é um conjunto LD. Por que que ele é LD? A gente vai abreviar para LD de linearmente dependente, como estava ali na definição, tá? Por quê? Porque além da solução nula, que é sempre solução, eu encontrei uma outra solução não nula para alfa, beta e gama, quando eu pego o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Perfeito? Então, feito isso, agora a gente vai para algumas propriedades. Pessoal, são propriedades que são meio que imediatas. Não é difícil de entender, mas isso aqui é bom dar uma ênfase, porque em vários momentos da parte futura da aula 13, quando eu falar de base, dimensão, mudança de base, enfim, para as aulas futuras, eu vou usar essas propriedades com força, com bastante
com ênfase, né? Eu vou usar várias vezes esses tipos de resultados. Então, primeiro deles que eu quero colocar aqui, parece ser um pouco confuso o que está escrito, mas ele fala que todo conjunto que contém um subconjunto LD é LD. Então, presta atenção. Eu vou chamar de S o meu conjunto, V1, V2, Vn, ok? E eu vou pegar um conjunto W, eu vou pegar aqui assim, ó, como se fosse V1, V2, V3, V4. Pessoal, aqui eu poderia colocar um VK, enfim, mas eu vou colocar um V4 aí, só para vocês entenderem a ideia. E eu estou falando que este subconjunto é LD. Todo conjunto que contém um subconjunto LD vai levar que o S também é LD. Ou seja, se qualquer subconjunto, se um conjunto menor é LD, então o maior também vai ser LD. O porquê disso daqui? Veja bem, pega uma combinação linear dos vetores, do vetor nulo como dos vetores de S. Pega aquela lá, 0, vetor nulo é igual a alfa 1, V1, alfa 2, Vn, alfa n, Vn. Vou até colocar aqui, ó, que dá para fazer rápido isso. Alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa 3, V3, até o alfa n, Vn. Por mais que o alfa 5, o alfa 6, o alfa 7, o alfa 8 e o alfa 9 sejam iguais todos a zero, algum desses alfa 1, 2, 3 ou alfa 4 são diferentes de zero, porque esses quatro primeiros aqui, ó, faltou o W4 aqui, é a combinação dos vetores de W, que é LD. Se esse conjunto é LD, então algum desses alfa 1, 2, 3 ou 4 são diferentes de zero. Então, quando você pega a combinação toda, vai ter alguém que é não nulo, que dá o vetor nulo. Portanto, qualquer subconjunto LD, qualquer conjunto que contém um subconjunto LD, o conjunto por si só também é LD. Aqui agora é o contrário. Qualquer subconjunto de um conjunto LI é LI. Agora, quem é LI é o meu conjunto. Então, V1, V2, V3. Vn é LI. Esse cara é LI. Se eu vier e pegar qualquer conjunto, vamos de novo chamar de V1, V2, V3, V4. Pessoal, aqui, poderia pegar V1, V2, V3, V4, V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V1, V2, V3, enfim, pega um N aqui, qualquer, e pega uma quantidade menor do que N dentro desse conjunto W, de forma que o W esteja contido em S, tá certo? Aqui o W também está contido em S, né, no exemplo anterior, ok? Então o W está contido em S. Se esse cara é LI, então esse cara aqui também é LI. Por quê? Porque, na verdade, funciona assim, ó. Se você pega lá 0 igual a alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa n, Vn, todos esses caras já são iguais a zero. Em particular, quando você pega o do subconjunto W. Tá? Por que todos os escalares aqui são iguais a zero? Porque o conjunto é LI. É a única solução. Não existe nenhuma diferente de zero, pois o conjunto é LI. Então, todo mundo é igual a zero. Em particular, apenas para os conjuntos, os caras que estão em W. Perfeito? Então, passamos essas as duas primeiras propriedades. Tem mais duas aqui. Todo conjunto que contém o vetor nulo, ele é LD. Isso daqui não é bem por definição, dá para mostrar isso daqui. Então, eu vou pegar aqui um conjunto V. Vamos chamar V não, vamos chamar de S, porque senão tem cara de ser espaço vetorial, né? Sei lá. S vai ser V1, V2, V3, Vn, e eu vou incluir o vetor nulo nessa combinação. Como que eu verifico se um conjunto S é LD ou LI? Pego o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. E aqui que vem o pulo do gato. Beta vezes zero. Como que eu verifico se um conjunto de vetores LD ou LI? Pego o vetor nulo do espaço e faço o vetor nulo como combinação linear dos vetores de S. Se a única solução para alfa 1, alfa 2, alfa n e beta for igual a zero, esse conjunto ele é LI. Porém, pessoal, esse conjunto ele é LD pelo seguinte: se eu pego esta combinação linear, por mais que alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n sejam iguais a zero, qualquer número diferente de zero continua satisfazendo essa equação. Ou seja, esta igualdade, que é o princípio de ser LD ou LI, ela é satisfeita para algum cara diferente de zero. Ou seja, por mais que a gente tenha apenas alfas 1, alfa 2, alfa 3, alfa n iguais a zero, pode ter beta diferente de zero satisfazendo
esta equação. Se tem um beta diferente de zero, portanto, esse conjunto S ele vai ser LD. Qualquer conjunto que contenha o vetor nulo, ele é LD. Perfeito? E, por fim, a última situação, que a gente convenciona que o conjunto vazio, né, que é um conjunto que não tem nada, inclusive nenhum vetor nulo, não tem ninguém, ele é Li. O motivo da gente convencionar isso daí é porque futuramente a gente pode trabalhar com espaços, subespaços vetoriais de dimensão nula, tudo mais, mas isso aí é coisa para coisa futura, beleza? Bom, primeiro resultado que a gente vai colocar, então a gente já sabe o que é ser LD, a gente já sabe o que é ser LI, e agora vamos vir nesse primeiro resultado, que não é um resultado difícil de entender, mas assim, eu já tenho a demonstração pronta, eu quero mostrar ele para vocês, porque eu acho um resultado interessante, para não ter que ficar escrevendo, eu já vou mostrar ela escrita. Então, eu tenho um espaço vetorial, pego N vetores de V e monto esse meu conjunto S. Esse conjunto S, que está contido em V, ele é LD, se e somente se o quê? Um dos elementos, um dos vetores daqui de S, é combinação linear dos outros. O V1 pode ser combinação linear dos outros N-1. O V2 pode ser combinação linear do V1, do V3 e até o Vn. O V3, combinação linear do V1, V2 e assim por diante. Se o conjunto é LD, um dos vetores de S é combinação linear dos outros. E a recíproca também é verdadeira. Se você tem um conjunto onde um dos vetores é combinação linear dos outros, então o conjunto S ele é LD. Aqui, ó, vamos lá na demonstração que aí de volta são equivalentes, ó. Se o S é LD, se o meu conjunto S é LD, então, por definição, existem alfas reais, não todos nulos, que satisfaz essa igualdade. Por quê? Porque S é LD. Então, quer dizer que alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n igual a zero é solução, porque é solução sempre. Porém, como é LD, significa que, além da solução nula, existe solução não todos nulos satisfazendo esta equação. Aí que tá, pessoal. Eu não sei quem que é o cara diferente de zero. Pode ser qualquer um. Eu escrevi que fosse o alfa 1. E eu quero que vocês prestem atenção nessa frase aqui, ó, sem perda de generalidade. Eu não estou particularizando. Eu estou tomando o alfa 1 como sendo um representante do todo. O alfa 1 é um representante entre todos os alfa i's, com i variando de 1 a n, é o representante entre todos os alfas i's. Então, isso daí a gente chama sem perda de generalidade, ou seja, eu estou tomando um cara como sendo um representante do caso geral, ou seja, eu não perdi a generalidade do problema. Perfeito? E eu supus que fosse esse alfa 1, poderia ser o alfa 2, o alfa 3, o alfa n, não interessa. Pelo menos 1 é diferente de 0, porque o conjunto é LD. Eu estou supondo, sem perder a generalidade, ou seja, sem particularizar, e sim tomando um cara como um representante do todo, como se fosse o alfa 1. Perfeito? Então, nesse sentido, a gente tem, ó, voltei na minha combinação linear. O que eu fiz? Passei o alfa 1 para o outro lado. Alfa 1 V1, né, no caso. Como o alfa 1 é diferente de zero, eu passei ele dividindo aqui, ó, essa equação toda. Só que quando ele vai dividir a equação toda, ele divide essa parcela, essa parcela, essa parcela, e aí, alfa e alfa são números, né? Alfa 2, alfa 1 é número, né? Daqui de cima a gente já via que alfa 1, alfa 2, alfa n são números reais. Eu vou passar esse alfa dividindo. Quando o V fica, né? Vetor não passa dividindo. Quando eu passar dividindo, eu vou ter uma situação desse tipo aqui, ó. Alfa 2 dividido por alfa 1 menos, né? Porque o alfa 1 é menos. Vezes o V2. Mais alfa 3 dividido por alfa 1 menos V3. E assim por diante. O que é alfa 2 dividido por alfa 1? É número dividido por número. Número dividido por número é número. Menos é número. Então, isso aqui é um beta 2. Chamei de beta 2. Né? Mas isso aqui é um número vezes um vetor. Um número vezes um vetor. Um número vezes um vetor. Ou seja, o que eu acabei de chegar nesta equação aqui de baixo, simples de tudo? Que o V1 é um número vezes o V2, um número vezes o V3, um número vezes o V4, um número vezes o Vn. Ou seja, o V1 é combinação linear de V2, V3, V4, V5, Vn. Portanto, um dos elementos, que é o V1, é uma combinação linear dos outros. Perfeito? Logo, V1 é combinação linear de V2, V3 e Vn. A volta é essa. Se esse cara é combinação linear desse, o que vocês podem fazer simplesmente é indo de baixo para cima, que a gente vai chegar que pelo menos um desses caras tem que ser não nulos.
e a gente chega com o conjunto SE-LD. Perfeito? Bom, essa seria a primeira etapa de aula, tá? Essa seria a aula 1, é uma aula um pouco mais curta, porque na próxima aula eu quero focar apenas nos exemplos, perfeito? Então, eu já deixei ela mais curta para vocês revisarem essas definições. Não são definições, na verdade são comuns, mas ela às vezes é um pouco confusa de trabalhar. E aí, uma vez que vocês tiverem essas definições já certinha na cabeça, eu até fiz um primeiro exemplo com vocês, né? Aí a gente, na próxima aula, vai exclusivamente falar de exemplos. Como que eu verifico se um conjunto do R3 não, porque tecnicamente eu acabei já fazendo um do R3, que foi o começo da aula de hoje, LD ou LI. Como que eu verifico se um conjunto é LD do R3, ou de polinômios, ou de matrizes, e assim por diante. Perfeito? Então, obrigado pela participação de vocês e encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço, curtam, compartilhem, enviem esse vídeo adiante e até mais. Um abraço. Valeu!